Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Mais uma partida do match contra o Butchivinik no Mundial de 1960. Dessa vez a partida que o Tal menciona é a 17ª partida. E no final dela eu vou dizer por que ele menciona ela. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like que ajuda bastante. E para quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser ou não puder, não tem problema. Compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, nessa partida aqui o Tal tá jogando de brancas e o Butchivinik tá jogando de pretas. E aqui o Tal ele abre com peão E4, peão rei, C6. A gente vai para uma defesa Caro-Kann, D4, D5, cavalo C3, D toma E4, cavalo toma E4, bispo F5 atacando o cavalo, cavalo G3 contra-atacando o bispo, bispo recua para G6, bispo C4, E6, cavalo de 1 em E2, cavalo F6, cavalo F4, bispo D6 e esse é o nosso último lance de livro. Agora a gente sai da teoria com cavalo toma G6. A ideia aqui é eliminar o bispo, né? Quebrar aí o par de bispos do Butchivinik. H toma G6 e dobrar peão. Se bem que agora a coluna H abriu e o Butchivinik agora tem uma boa atividade para a torre dele. Bispo G5 cravando o cavalo. Cavalo de BD7 defendendo. Roque. Dama em A5. F4. Grande roque. Agora a gente sabe que a gente vai ter uma partida aqui extremamente agressiva. E o Tal aqui ele já me solta um A3. Ele começa aí um ataque na ala da dama. Dama recua para C7. B4 expandindo na ala da dama. Cavalo B6 atacando o bispo. Bispo recua para E2. O Tal não quer abrir mão do par de bispos. Bispo em E7 manobrando. Dama em D3. Cavalo de FD5. Agora sim saindo e contra-atacando o bispo do Tal. Aqui o Tal vai para um lance bem legal. A gente vê que esse bispo aqui está meio preso. Não está com uma atividade muito boa. E o que a gente faz quando a gente tem um bispo ruim e o nosso adversário tem um bispo bom? A gente troca, então bispo toma E7, inclusive é um lance que exclama justamente por causa disso. Dama toma E7, C4, e o Tal vai para cima com tudo, agora atacando o cavalo, forçando ele a recuar. Então cavalo F6, torre de AB1, dando apoio para os peões. Dama D7, torre de BD1, agora dando apoio para a dama. Rei em B8, um lance bem legal aí, trazendo o rei para o cantinho, para uma casa mais segura. Dama B3, saindo dessa coluna agora, prevendo qualquer tipo de ataque. Dama C7, o Butchivinik faz a mesma coisa, é claro. A4, Tal segue atacando com os peões na ala da dama. Torre H4, agora trazendo a torre para o jogo. A5, Tal continua avançando, o cavalo está atacado, então cavalo C8 recuando. Dama em E3. E agora a gente vê aqui que tem uma configuração bem legal, né? O cavalo aqui, apesar dele parece que tá mal colocado, ele não tá, pessoal? Esse cavalo aqui tem casas bem interessantes para ser colocado. Inclusive aqui, nenhuma peça do Butchivinik está insegura no momento. A torre pode recuar, porque está numa coluna aí semi-aberta. E o peãozinho aqui de G7 está muito difícil de ser atacado. Então aqui o Butchivinik está numa posição bem ok. Seguindo aqui ele segue com o cavalo em E7, manobrando o cavalo. Dama em E5, propondo uma troca. Torre de H8. Então o Butchivinik prefere, ao invés de trocar as damas, trazer a torre dele aí para uma casa um pouco mais segura. B5, Tal segue atacando. C toma B5, um lance que exclama aqui pelo Butchivinik, por quê? Porque aqui ele quebra a estrutura de peões e consegue enfraquecer um pouco o ataque do Tal. Seguindo aqui, dama toma B5, A5 não, A6, perdão, A6 atacando a dama, dama recua para B2,
torre D7, C5, avançando com o peão, rei em A8, aqui bem legal pelo Botvinnik, trazendo o rei de novo para uma casa um pouco mais segura, bispo em F3, e agora o rei tinha saído, né, da cravada do peão, que estava cravado pela dama, mas agora o tal crava o peão com o bispo, e aqui não tem muito mais o que fazer, Botvinnik segue com cavalo em C6, bloqueando o ataque, já que não dá para tirar o rei da cravada. E bloqueia o ataque ao mesmo tempo. Tal segue com o bispo toma C6, eliminando esse cavalo incômodo. Dama toma C6, torre F3, dama em A4, trazendo agora a dama para o jogo aí, tentando procurar uma melhor posição para ela, com ataque também sobre os peões, né? Botvinnik aí sempre muito preciso, um jogador perigoso. Torre de FD3, trazendo uma defesa adicional para o peão de D4. Torre C8, pressionando o peão de C5. Torre B1, agora o Tal vai para cima com tudo, né? O Tal tá começando a posicionar as peças. Será que ele vai fazer um canhão de Alekhine aí? Dama toma A5, capturando o peão. E torre B3. E realmente, pessoal, ele fez um canhão de Alekhine aqui bem interessante. Vamos ver o que vai sair disso daqui, porque o Tal normalmente ele é muito tático, né? Mas dessa vez ele está trazendo aí ideias que outros jogadores usam aí com muita destreza. Seguindo aqui, dama em C7, trazendo uma defesa adicional. Dama em A3, ele desiste do canhão e traz a dama aí para uma casa mais ativa. Rei em A7, trazendo uma defesa adicional agora para o peão de B7. Torre em B6, dama F4, capturando mais um peãozinho. Cavalo em E2, dama em E4, pressionando a torre e atacando o cavalo. Cavalo aqui que está desprotegido. E nessa posição, pessoal, como sempre, né? O que o Tal fez? Você acha que o Tal protegeu o cavalo? Nada disso. O Tal vai para um lance incrível, que inclusive é considerado um lance brilhante. Para quem quiser, pode tentar encontrar o lance aí. Encontrou? Vamos lá. Pessoal, o Tal simplesmente me solta aqui dama em B3. E por que é um lance brilhante? É brilhante porque não dá tempo de capturar o cavalo, tá? Para quem considerou esse lance aqui, não pode. E uma vez que a dama captura aqui em E2, capturando o cavalo, a gente tem mate em 3 lances aqui forçado. Começando com torre, toma em B7, cheque. Rei em A8, e tem que ser rei em A8, porque o rei não pode capturar a torre. E se torre toma em B7, dama toma em B7, mate, tá? Então, seguindo aqui, rei em A8, torre em B8, cheque, rei em A7, dama B6, mate. Então, não dá para capturar aquele cavalo. Vamos voltar lá na posição. Sabendo disso aqui, o Botvinnik faz dama aqui em D5. E a ideia aqui é tentar uma troca de damas desesperadamente. Mas agora não dá tempo, porque o Tal vai para um segundo lance brilhante, 2 lances brilhantes na sequência. Se você quiser pausar também, tentar encontrar, fica à vontade. Mas é um sacrifício posicional. E o lance é torre toma aqui em A6, cheque. E não dá para capturar a torre também, tá? Para quem considerou esse lance. Se rei toma aqui em A6, acabou. Você tem mate aqui de várias formas diferentes. Você tem mate com dama aqui em B6, você tem mate com torre em A1, você tem mate com dama em A3, fica aí a gosto do freguês. Então voltando aqui, torre também A6 cheque, Botvinnik segue aí com o que é o melhor na posição, rei em B8. O Tal aqui ele segue com dama em A4, pressionando na posição. E Botvinnik abandona, pessoal, isso mesmo, ele abandona a partida, não tem como continuar. Para quem está considerando aí, tentar, vai ficar difícil aqui. Se não tiver perda severa de material, vai tomar mate. Uma possível continuação é torre toma aqui em C5 e acredite, é o melhor lance na posição. A gente segue com D toma em C5, dama toma em C5 cheque, rei em H1 e aqui tá tranquilo, né? O rei já não tem mais nenhum perigo na posição, porque depois de rei em C7 fugindo, a gente tem torre em A5 atacando a dama, depois de dama em E3, torre C1 cheque, e aí o que fazer com esse rei, né?
Aqui o melhor que tem para fazer na posição é dama toma C1 cheque. E depois de cavalo toma C1, eu acho que não precisa nem continuar, né? Aqui a vantagem material é muito grande. A gente tem uma dama inteira de vantagem, tá? Então não tem como continuar. Vamos dar uma olhada agora no relatório do chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Tal, pessoal, ficou em 90.9, uma boa precisão. Do Botvinnik em 86.3. A gente vê que a partida foi bem disputada. Ambos os jogadores aí tiveram suas imprecisões, os seus erros. O Tal fez 2 lances brilhantes, mas lá no final, depois daquela sequência de lances brilhantes aqui no gráfico, né, que a gente pode ver, Botvinnik se perdeu, ele não conseguiu calcular, a posição ficou muito complexa para ele, pelo que aparenta. E aí ele errou, e aí o erro dele aí deu mais de 6 pontos de vantagem para o Tal. E não teve jeito, ele foi lá e arrematou a partida. Agora vamos voltar para o tabuleiro e entender qual foi o erro do Botvinnik e o que ele poderia ter feito para evitar aí essa derrota. Estamos indo aqui, pessoal, para o 39º lance. E depois de dama em B3, que foi o lance brilhante aí do Tal abandonando o cavalo em prol de um ataque, Botvinnik errou com dama aqui em D5. Esse não era o melhor lance na posição. A ideia, claro, era trocar peça para aliviar o ataque, mas não deu tempo, como a gente viu. Tal não perdoou, ele fez aí torre toma em A6, cheque e acabou, né? Foi embora aí, ladeira abaixo. Vou voltando aqui, qual seria o melhor lance para o Botvinnik? Não é um lance muito fácil de encontrar, mas se a gente parar para pensar um pouquinho, faz todo sentido. E o lance é rei em A8, tá? Por que rei em A8? Agora, o lance de torre toma em B6 não funciona, porque dá para recapturar de peão e não tem nenhuma linha de ataque. A gente consegue voltar a dama, cobrir de torre os ataques, enfim. E aqui não tem uma linha muito fácil para atacar agora. Para quem está considerando aqui o lance C6, por exemplo, para tentar abrir linhas e atacar, depois de C6 dá para fazer simplesmente torre toma C6. E se torre toma aqui em B7, a gente tem dama toma aqui em B1 cheque. Olha que legal. Eliminando uma das duas torres. É claro que vai recapturar de dama, fazer dama toma em B1 de novo. Mas agora temos torre toma B7. E a gente tem uma posição aqui um pouco melhor para as pretas, por incrível que pareça, devido à estrutura dos peões e o peão passado a mais aqui. E as duas torres aí são compensação suficiente pela dama, pessoal. Tá? Cada um dos jogadores vão ficar aí, cada um com um cavalo e 2 torres aí por uma dama. Dá para jogar aqui tranquilo. Eu tenho certeza que o Botvinnik teria aí total condição de continuar e conseguir até uma vitória. Mas infelizmente o Botvinnik não encontrou aquela continuação, né, com rei em A8, e ele acabou aí dando toda a chance do Tal ir lá e arrematar a partida como ocorreu. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!